começamos hoje uma jornada com o objetivo de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Serão 7 semanas nas grandes celebrações e nos PGs, ouvindo, conversando sobre a mensagem às igrejas, que o apóstolo João recebeu quando estava preso em uma ilha chamada Pátimos. Estas mensagens contidas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse foram escritas primeiramente para 7 igrejas, que ficavam em uma região chamada Ásia, hoje atual Turquia. E essas mensagens foram um pouco antes do ano 100, mas são uma mensagem universal, endereçada a todos nós. Nós veremos uma vez por semana, ou uma delas por semana, cada semana. As 7 igrejas aqui estudadas são representantes de todos nós, porque nós somos a igreja. A igreja não é este prédio, mas são as pessoas que foram salvas por Jesus. A igreja não é a instituição chamada Comunidade Ágape, mas sim aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e se reúnem para celebrar o seu nome. Dito isto, eu posso afirmar de que eu sou parte da igreja, pois ela é a soma de todos nós. Mas como as minhas responsabilidades são primeiramente individuais, eu entendi que seria correto perguntar: que igreja sou eu? Ou que igreja você é? Buscando conhecimento e olhando um pouco mais, eu entendi de que eu não posso chamar eu ou você separadamente de igreja. Porque Jesus disse que nós somos membros do corpo de Cristo, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, eu entendo que para eu ser igreja, eu preciso me juntar a vocês, e você de igual forma se juntar a mim. Mas como estando na igreja, sendo parte da igreja, eu sou responsável desta forma, eu preciso me fazer essa pergunta, e atentar para esta mensagem, que por mais que já está aí quase beirando 2000 anos que foi escrita, continua atual, continua verdadeira, continua pertinente, continua eficaz e continua provocando reflexão em cada um daqueles que abre o seu coração para olhar para elas. Nós vamos olhar para os elogios e para as advertências que o Senhor fez àquelas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, e nós vamos procurar aplicar as nossas vidas. É bem interessante perceber de que as mensagens destacam a diferença sobre o que Jesus sabe sobre a igreja e a opinião que a igreja tem sobre si própria. E nessas circunstâncias, o melhor que a gente tem a fazer é ouvir o que o Jesus tem a dizer sobre a igreja. Amém? Aquele que tem ouvidos, então que ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós começamos olhando para esse texto e caminhando verso por verso, a entender que o Senhor está presente na sua igreja. No verso 1 ele diz ao anjo da igreja em Éfeso: escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu não vou comentar o texto todo, detalhe por detalhe, mas sim aquilo que nós conseguimos aplicar às nossas vidas. E eu queria desafiar você a vir às segundas-feiras e matricular-se em uma escola de teologia, ainda que básica no momento, com o professor Silvio, e começar a descobrir e aprender mais. Porque é possível que eu não consiga lhe esclarecer, ou não é o meu objetivo esclarecer todos os símbolos do Apocalipse nessa circunstância, mas sim aplicar essas verdades que ali contém para a minha e para a tua vida. Fica aí o convite então, toda segunda-feira, começa uma nova apostila nessa segunda-feira agora, a procurar o Silvio e vir aprender um pouco mais a palavra do Senhor Jesus. Amém, viu? Tem sempre um amém, né? Um amém de alguém que já é aluno, melhor ainda. O Senhor Jesus está presente na sua igreja. O Senhor Jesus anda entre os 7 candelabros de ouro. E para a gente poder entender o que são esses 7 candelabros, essas 7 luminárias, eu vi que Deus é tão bom que propositadamente armou um candelabro aqui, ó, né? Um candeeiro.
E aqui ele diz que há 7 candeeiros. E o Senhor Jesus passeia entre os candeeiros. E para nos ajudar a entender o que são esses candelabros ou candeeiros, se nós voltássemos um pouquinho, no capítulo 1, no verso 20, ele vai explicar o mistério dos 7 candeeiros e vai dizer que são as 7 igrejas. Então Jesus está passeando entre a sua igreja. Jesus está caminhando entre a sua igreja. E o que isso pode simbolizar para nós? O que isto significa? Jesus está caminhando por entre a igreja, por entre as igrejas. Eu anotei pelo menos 4 situações para que a gente possa dar uma olhada. A primeira delas vai simbolizar esse caminhar de Cristo, que a presença do Senhor e o seu poder está junto com a igreja. É Ele quem dá vida à igreja, e sem Ele é só uma reunião sem vida. Se Ele não estiver caminhando entre nós, se essa promessa, se este quadro tão vívido, tão claro para João, que vê o Senhor Jesus caminhando por entre a igreja, não ser uma realidade, é bem possível que a gente esteja desperdiçando todas as semanas uma parte do tempo da reunião da igreja. Mas se isso é fato, e eu creio, de que Ele está aqui, e que o seu poder está conosco, a sua igreja, isto com certeza é motivo de muita alegria estarmos reunidos para a adoração do seu nome. O fato de Ele estar andando entre a sua igreja nos mostra a sua cuidadosa vigilância sobre a igreja. As pessoas acham que, ou partem da ideia que a igreja é como uma instituição humana, e alguns chegam a imaginar, ou chegam a dizer, né? Tu é da igreja do pastor Robson, tu é da igreja do pastor Adilson. E a pergunta é, vocês veem alguns furos na nossa mão, ou pelo menos um em cada mão? Tem furo na minha mão? Não assustaria as criancinhas, mas, será que tem um furo aqui do lado? Ou nos pés? Não tem. Isso significa de que nem eu, nem o pastor Adilson, nem os presbíteros, nem a diretoria, nem o conselho deliberativo, nem você, se é um dizimista fiel, é dono dessa igreja, porque ela foi comprada pelo sangue precioso de Jesus, e quando Ele passeia por ela, Ele está na verdade cuidando, vigiando pela sua igreja, também conhecida como sua noiva. E Ele está caminhando, e os seus olhos, como chama de fogo que João viu, estão atentos a tudo. Por que você acha que o inferno não consegue destruir a igreja? Por causa de uma promessa do que anda entre os candeeiros, que disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vigia pela sua igreja, Ele vigia pela sua igreja. A responsabilidade dele não é com a comunidade Ágape local aqui, mas é sim comigo e com você, que nos reunimos como sua igreja, comprada pelo sangue de Jesus. Quando Cristo anda por ali, entre a sua igreja, também deixa claro a possibilidade de aplicação de juízo. Porque quando Cristo está insatisfeito com a condição da igreja, com a conduta da igreja, Ele a corrigirá com certeza, se não houver arrependimento. E nós vamos ver isso também. Quando Cristo passeia por entre a igreja, nos leva a algo tremendo. Alguém que já estudou um pouco de filosofia ou religião, teologia, deve ter ouvido falar em 2 correntes, uma chamada deísmo, que Deus fez os seres humanos como um grande relógio, deu corda e deixou que ele se virasse sozinho. Mas nós cremos em algo mais profundo, e a Bíblia vai nos dando cada vez mais argumento para isso, que é o chamado do teísmo. Ou seja, Deus veio, Deus criou, Deus fez, Deus preparou, Deus ajeitou, e Deus disse: eu vou estar com vocês, eu vou andar no meio de vocês. Ou Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está no meio da igreja, Ele participa da vida da igreja, Ele interfere, Ele caminha junto, Ele age na história. Aquele que caminha por entre os candeeiros. Pode ser que a nossa fé esteja não tão forte hoje, mas como o tempo não acabou ainda, Ele está caminhando por aí.
como um general que passa em revista o seu exército, como há esse registro nas Escrituras. Ele está caminhando entre mim e entre você. Aleluia. Este texto dito a esta igreja nos mostra também que Cristo nos conhece profundamente. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus e que pôs à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores ou que eram mentirosos. Cristo é onisciente, sabe tudo, e para todas as 7 igrejas que nós veremos aqui nos próximos domingos, Ele vai dizer: eu conheço as suas obras, eu conheço como vocês agem, como vocês vivem, o que vocês fazem, eu conheço. Há uma reclamação de que a igreja atual tem vivido e celebrado a Deus profundamente no domingo, mas durante todo o restante da semana tem agido e vivido como se Ele não existisse. Mas Ele deixa claro aqui que nos conhece profundamente e diz: eu conheço as suas obras. Ele vai mais fundo, Ele diz: eu conheço o seu trabalho árduo. Quem sabe a sua Bíblia diga o seu labor. E essa palavra no original vai nos dar uma ideia de que um trabalho que é ido até a exaustão, um trabalho arduamente feito, uma luta. E as perguntas que a gente precisa começar fazendo é: nós somos essa igreja? De que o Senhor pode chegar para nós e dizer: eu conheço o trabalho árduo de vocês. Ele diz: mas eu conheço a perseverança de vocês, a paciência, a constância mesmo sobre condições adversas, a resistência. Aquela igreja de Éfeso estava enfrentando a perseguição, havia o culto ao imperador, havia dificuldade de servir a Deus, mas eles eram perseverantes, eles mantinham o ritmo, eles mantinham o foco, eles mantinham a jornada mesmo em condições complicadas. Será o que Deus está dizendo que conhece daqueles irmãos? Quais eram as obras? O que eles estavam trabalhando tão duro e continuavam trabalhando mesmo diante de circunstâncias tão adversas? Eles não negavam a sua fé em meio à perseguição. Essa semana eu li uma manchete e não deu tempo de ler a notícia, mas a manchete dizia o seguinte: cristão escapa de ser morto porque diz ser muçulmano. Esse não conseguiu perseverar. Esses irmãos aqui não, eles não negavam a sua fé mesmo em meio à perseguição. Eles não desistiam quando surgiam as dificuldades. Eles não cediam às tentações. Se a gente olhar para a continuação desse verso 2, a gente vai ver também que eles não toleravam o homem mau, de que eles não toleravam a qualquer um que aparecesse na igreja dizendo ser apóstolo, eu sou um enviado. Não, eles colocavam à prova. Foi Deus que mandou você mesmo? Qual a sua doutrina? O que você tem para nos dizer? E se o cara rodasse na prova deles, eles punham o cara para correr. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. A esta igreja aqui o Senhor a elogia. O Senhor diz: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Note você ali de que o sofrimento ali está no plural. Sofrimentos. É tempo de Deus levantar uma igreja forte, eu e você, igreja, capaz de realmente resistir
às perseguições, ao sofrimento, à dificuldade, confiado em promessas como a de Jesus, que disse: no mundo tereis tribulações ou tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E esse bom ânimo é coragem, é ousadia para enfrentar a dificuldade de se manter e poder ouvir do Senhor: você tem perseverado, você tem suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Será que o Senhor pode me elogiar como igreja hoje, pode elogiar você como igreja hoje dessa forma? Há obras nas nossas mãos, há um trabalho exaustivo na expansão do reino e na manutenção da nossa fé. Se não me falha a memória, é o escritor aos Hebreus que vai dizer de que até agora não suportasse até o sangue para vencer o pecado. Você não chegou a esse limite ainda. Para manter uma fé viva, muitas vezes é preciso de um trabalho de exaustão. As pessoas confundem a entrada no reino de Deus com a jornada. A entrada é graça, Jesus pagou tudo, venha como você está. A jornada e o discipulado tem seu preço. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Será que o Senhor, ao olhar para nós nessa noite, a sua igreja, poderia ver em nós esta exaustão, este labor para manter a nossa fé? Nós temos nos mantido fiéis e constantes, mesmo em tempos de dificuldade. Que igreja nós somos? Nós temos não tolerado aqueles que têm distorcido a palavra de Deus e colocado-os à prova e posteriormente para correr realmente? Peraí, pastor, isso aí não está na Bíblia. Eu espero que a gente seja essa igreja. No livro de Atos é identificado uma igreja assim, chamada a igreja de Bereia, os bereanos, da cidade de Bereia. O camarada falava um negócio, eles iam para casa e vê se estava escrito assim mesmo. Se não tivesse, o negócio pegava no outro dia. Não está errado, não está isso na Bíblia. Esta igreja de Éfeso, ela não suportava aqueles que diziam ser apóstolos e colocava eles para correr. Nós temos suportado os sofrimentos e a dor por causa do nome de Cristo. Jesus disse para ele: você tem perseverado para eles e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Desfalecido é perder as forças, é enfraquecer, é desanimar. Você tem mantido a força no servir a Cristo? Que igreja é essa que somos da atualidade? Se Jesus viesse hoje e entrasse aqui, identificaria-nos como igreja dele. A igreja que ele conhece, essa igreja que ele envia uma carta, que recebe estes elogios do Senhor, era uma igreja que estava firme no seu combate. Só que o mesmo Deus que elogia, o mesmo Cristo que aplaude a sua igreja, é um Cristo que repreende a sua igreja, porque a palavra de Deus diz que eu repreendo e corrijo a tantos quanto amo. E ele deixa uma repreensão muito séria no verso 4. Dependendo da sua versão, eu estou lendo na NVI, né? As outras versões vão dizer: tenho porém contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A NVI diz: contra você porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Eu queria te levar a uma reflexão com outro texto em paralelo rapidinho, para que você entenda uma coisa. Aqui Cristo está contrário à sua igreja. Tenho contra você. O apóstolo Paulo, cantando vitória, empolgado, ele disse: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, não nos dará também com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós.
Deus está a nosso favor, porque Cristo intercede por nós. Por isso nós temos certeza da vitória. Quem será contra nós? Mas aqui nesta mensagem, a esta igreja e a esta igreja, o defensor passa para a acusação. E a pergunta que fica é: se Cristo estiver contra nós, quem poderá nos defender? Nem Chapolin Colorado, né? Eu sei o que vocês pensaram. E o que levou Jesus a endurecer o tom? Foi o abandono do primeiro amor. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Ah, como isso é forte. Você deixou esfriar o seu primeiro amor. Você relaxou o seu primeiro amor. Você se separou do seu primeiro amor. Isso me leva a uma reflexão de que ou aquela igreja havia parado de fazer as coisas que fazia antes, apesar do seu trabalho árduo e perseverante, ou, quem sabe, ela poderia continuar fazendo ainda, mas sem amor. E eu não sei qual dos dois são pior: quando se para pelo menos e se percebe que não se está fazendo, mas quando se continua a fazer algo por uma rotina. Poxa, nós vimos tão bem, né? Se tivesse parado a carta por ali, irmãos, esta é a carta que o Espírito está dizendo à igreja: parabéns pelas obras das suas mãos, parabéns pelo seu trabalho árduo, parabéns pela sua perseverança, parabéns por não ter negado o nome do Senhor e não ter desfalecido. E alguém já disse que nós deveríamos sempre aprender com Jesus, mas nas relações pessoais aprender com Jesus dessa forma como Ele instruiu-nos aqui, porque primeiro Ele elogia, depois o negócio pega. Tenho contra você que deixou o seu primeiro amor. Será que a gente está parecido com Éfeso? Será que a gente se identifica com ela? Que igreja nós somos? Você é a igreja do Senhor, parte dela. Você parou de fazer algumas obras, parou de fazer algumas ações, como orar, jejuar, ler a Bíblia, evangelizar, como fazia, com aquela intensidade quando conheceu Jesus. É interessante que nos círculos cristãos, quando vê um novo convertido empolgado, as pessoas dizem: ah, isso é primeiro amor, passa. E Deus brada do outro lado e diz assim: se passar está tudo errado. Não pode passar. Que o Senhor nessa noite comece a avivar um amor em nós, e a gente comece a realmente pensar sobre isso. Quem sabe você até não parou de fazer, continua fazendo as coisas, mas faz com o mesmo amor que fazia antes. Porque sem amor a gente não consegue ir muito longe, vai ficar enfadonho, vai ficar cansativo. Quando vir os problemas, quem sabe a gente não tenha força para resistir. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Eu ousaria dizer que tudo que não é feito por amor é pecado. Porque Deus é amor. E Deus disse que a nossa identidade, Deus Filho, seria através do amor para com os outros. O Senhor nos adverte, olha que lindo: volte, ainda dá tempo. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se
e pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O Senhor é tão amoroso, tão bondoso conosco, igreja, que nos deixa um manual de jornada dizendo assim, ó, corrigindo a rota em 3 passos. E o primeiro dele é: lembra da onde você caiu. O que foi que te tirou do trilho? O que foi que fez o seu amor esfriar? Foram algumas amizades? Você ficou triste com a ação de algum irmão seu na igreja, de alguma liderança? O que foi que fez você cair? Você se achou autossuficiente e que não precisava ser tão aplicado à leitura, à oração, ao jejum, ao discipulado. É interessante essa situação, porque geralmente a gente ouve uma mensagem dessa e bota para orar: Senhor, ajuda, renova o amor em mim, misericórdia. E você diz assim: para, respira e lembra-te da onde você caiu, ou onde você caiu. Não tem outra coisa para fazer, meu irmão, a não ser começar a voltar e analisar aonde foi que você pisou em falso na sua jornada espiritual, onde foi que você tropeçou, aonde foi que você se distraiu, que você tirou o foco da cruz de Cristo. É preciso identificar aonde foi que a gente começou a cair, aonde foi que a gente começou a se distanciar do Senhor. É as palavras do Espírito falando à igreja: lembre-se de onde você caiu. Não é uma ideia minha, não é uma ideia, uma sugestão desta igreja, não. É, o Espírito diz às igrejas. Se você se identificar nesta igreja, a igreja que está apartada do seu primeiro amor, a ordem é: lembre-se de onde você caiu. E o próximo passo, o primeiro vai ter que lembrar. Vai uma semana de oração e dizendo: Senhor, me lembra, Senhor, mostra-me, Senhor, aonde foi? Aonde foi que eu comecei a me apartar do teu amor? A palavra cair ali é a mesma palavra para divórcio. Aonde foi que eu me separei do teu amor? E o segundo passo, depois de identificado, é arrependimento. Arrependa-se. E a palavra ali é metanoia, mudança de mente. É identificar aqui e dizer: meu Deus, aonde eu estava com a cabeça quando eu fui abrir mão do meu tempo devocional com Deus? Meu Deus, aonde eu estava com a cabeça quando fui ouvir de que para ser crente fiel ao Senhor não precisava ser tão dedicado? Meu Deus, aonde eu estava com a cabeça que eu permitia ao inimigo lançar essa semente no meu coração? E arrepender-se, se humilhar diante de Deus, confessar o erro onde caiu, mudar de mente. E o terceiro passo é: pratique as obras que praticava no princípio. Volte ao trabalho do mestre, mas com um amor original. Se você não se sentiu como igreja, né? Que igreja você é? Pastor, eu já me identifiquei com Éfeso, tem algumas coisas dela aí, tanto boas como ruins. As boas eu vou continuar fazendo, mas as outras eu preciso corrigir. Se você ainda não chegou nesse ponto, deixe-me destacar 2 coisas que toda igreja, não placa, não denominação, toda igreja é obrigado a ter. Se ela não tiver, ela não é igreja. A primeira dela é amor. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, o quê? Se esfriará, ou se esfriaria. Nós precisamos voltar a praticar o amor. Cuidado com o irmão.
A gente está com uma síndrome de Caim. Se não existia, acabei de inventar. O Senhor olha para nós e pergunta: onde está o teu irmão? E a gente diz: por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Só que eu olho para as Escrituras e diz: levai as cargas um dos outros, e assim vocês cumprem a lei de Cristo. Já citei, vou citar outra vez, João 14 ou 15, quando Jesus diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Alguém já contou para cima de 50 vezes nos evangelhos a expressão, ou no Novo Testamento a expressão uns aos outros. Nós precisamos amar como nunca. Você quer ver como é que anda o amor da igreja? O quanto nós temos investido de tempo, de recursos, de oração na evangelização do mundo, a começar pelo nosso vizinho. Jesus deu pouquíssimas ordens para a igreja. Não tem muita coisa que a igreja precisa fazer. O ato da ceia, ele disse para fazer isso em memória dele, a gente tem obedecido. O batismo, só que o batismo é consequência de uma lei maior. Quando ele diz: vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. A gente precisa começar a orar e dizer: Deus, eu quero ser uma igreja missionária. Eu quero ajudar em missões lá na Cibele, em Moçambique, na África, mas eu quero investir também aqui, Senhor, em Itajaí, nos meus amigos de trabalho, porque eu sou a tua igreja. Eu quero voltar ao meu primeiro amor. Se o folhetim já não está tão na moda, mas os meus posts no Facebook espalharão o amor de Deus. As minhas mensagens do WhatsApp deixarão claro a minha identidade com Cristo pregado na cruz. Se a campanha evangelística, quem sabe, já está um pouco, vamos dizer assim, batida demais pelo fato de que quase todos estão já evangelizados, mas poucos se sentem literalmente amados, eu vou promover um encontro com essas pessoas. Eu vou me dispor a ajudar elas, eu vou me dispor a trazê-las para perto, eu vou convidá-las para ir num pequeno grupo, eu vou convidar elas para ir em algum evento, para alguma coisa, eu vou aproximar elas. E eu sei que eu vou me incomodar com isso, eu sei que eu vou gastar recursos com isso, mas eu sei que o meu coração baterá acelerado, porque eu sentirei que o amor de Deus está derramado sobre mim. Preciso concluir. No verso 6, ou um pouquinho antes ainda, ele diz: sem arrependimento o juízo virá. Se vocês não se arrependerem, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, ou seja, eu vou vir e vou apagar a sua luz. A igreja de Éfeso não existe mais, a luz foi apagada. Deus está levantando algumas igrejas na Europa, é verdade, mas muitas igrejas daquela nação, ou daquele continente, estão tendo a sua luz apagada. Se não se arrepender, o Senhor ainda reconhece as nossas boas atitudes, diz: mas há uma coisa em seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, eu também as odeio. E aqui, por mais que tenham muitas ideias sobre quem seria Nicolau e os seus seguidores, o que eu posso aplicar às nossas vidas seria que você não tolera, você não concorda com a prática daqueles que toleram o erro, o mal, e você também não faz isso. Parabéns, você não aceita o pecado, eu também não aceito. E o Senhor conclui essa carta dizendo que Ele tem vitória aqueles que o ouvem e que vencem. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas. O vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está plantada no paraíso de Deus, que está no paraíso de Deus. Abra os seus ouvidos espirituais, o Espírito de Deus está falando.
Determine-se a vencer. Não desista de lutar. Todo cristão é um soldado na batalha. Quem vencer terá vida eterna com Cristo Jesus, comerá da árvore que está no paraíso de Deus. Que igreja você é? Que igreja nós somos? Somos essa igreja que o Senhor Jesus terá esses elogios para mim e para você hoje? Vocês estão trabalhando duro e continuando a trabalhar mesmo em circunstâncias adversas, não negam a fé no meio da perseguição, não desistem quando surgem as dificuldades, não cedem à tentação. Vocês não toleram um homem mau, mas vocês fazem que aqueles que estão contrário à palavra saiam correndo do meio de vocês. Que igreja nós somos? Como está o nosso amor por Jesus? É tempo de uma reflexão profunda. Eu conto com a sua oração e estou preparado psicologicamente que no final de 7 semanas fica Pedro, Tiago e João. Porque o irmão aqui no final da semana passada disse assim: pastor, eu vou pegar férias de 7 semanas da igreja agora. Mas nós precisamos de uma reflexão, gente. Deus ministrava o coração da irmã Ilma, dizendo que a figueira está florescendo. E vinha ao seu coração o texto de Apocalipse, se não me falha a memória, 22, dizendo: aquele que é injusto, faça injustiça ainda, aquele que é sujo, suje-se ainda, agora aquele que é puro, purifique-se ainda, e aquele que é santo, santifique-se ainda. Que igreja você é? Só existe uma igreja para ser, né? A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Obediente à sua voz, comprada com o seu sangue, que aguarda ansiosa o seu retorno. A nossa ansiedade não pode ser por uma conquista daqui, vamos dizer, nós como comunidade local, pela construção de um novo templo, não, nada disso. Nós aguardamos ansiosamente a volta de Jesus, e eu sei que isso está longe de ser uma realidade para quase todos os corações, de acordar de manhã cedo, não como fuga, mas como paixão, e dizer: volta Jesus, volta Jesus. Não é que eu não consiga continuar suportando o mundo, é que a tua ausência, a distância entre mim e ti já está insuportável. Eu quero ver o teu rosto. Que igreja você é? Ouça nessa noite que o Espírito diz à igreja, e seja esse vencedor, que hoje pode estar ceando aqui, sendo servido pelas mãos desses homens e mulheres de Deus, mas muito em breve vai estar no paraíso de Deus, vai estar nas mansões celestiais, e o próprio Cordeiro vai nos servir. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.